Vamos abrir nossas Bíblias, Colossenses, capítulo 1, verso de 1 até o verso 23. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Nós sempre falamos sobre oração na quarta-feira. Hoje eu quero olhar para esta oração do apóstolo Paulo. Acaba sendo uma oração, tendo em vista toda a busca que ele tem diante do Senhor e o resultado dessa busca diante de Deus. Então, nessa hora, nós vamos falar sobre a oração só é possível por meio de Jesus Cristo. A oração só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e a mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para representá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, e tendo sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, abençoa a tua palavra, as nossas vidas nesta noite. Mostra-nos, ó Deus, da tua graça, mostra-nos, ó Deus, dos teus propósitos para o nosso viver e estarmos em tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu recebi um WhatsApp e é interessante algumas coisas que vão acontecendo em nosso tempo. O Ministério Público de São Paulo recomenda o fim do Pai Nosso nas escolas. O Ministério Público recomenda o fim do Pai Nosso. A primeira ação dos portugueses ao chegarem no solo brasileiro foi a realização de uma missa, onde foi feita nessa celebração foi feita a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos agora esse período em que muitas pessoas não conseguem mais entender que o fruto da liberdade que desfrutamos no Ocidente é resultado da fé cristã. E agora nós estamos vendo que
as pessoas, por algum tipo de influência e por causa desse falso discurso, o Estado é laico, e que então nós não devemos ter então a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia foi retirada já logo no final do governo militar, na nova Constituinte. A Bíblia foi retirada das escolas com uma portaria do MEC. Então, isso aí já foi retirado das escolas, porque antes a Bíblia era lida nas escolas. Então, a partir dessa portaria do ano de 1990, a Bíblia foi retirada das escolas como um livro didático e um livro que poderia ser lido também. Agora, eu me lembro, alguns anos atrás, que foi feito um projeto de lei para retirar, então, os crucifixos de todos os departamentos, de todas as ordens do Estado, né? E agora nós vemos isso. Que mal vai fazer eu fazer um Pai Nosso dentro de uma escola? Que mal vai fazer uma professora fazer o Pai Nosso dentro de uma escola? Então, nós estamos cada vez mais menosprezando o ensino da palavra de Deus, menosprezando a obra de Cristo no mundo, e o mundo está cada vez mais se afastando daquilo do seu aspecto fundante, que é o cristianismo, que é o pensamento judaico-cristão. Nós estamos agora, não mais o Estado sendo laico, mas nós estamos indo agora para um Estado ateu, de uma imposição de que as pessoas não aceitem e não acreditem em um Deus. Então, nós estamos vivendo um período dentro da história aonde daqui a pouco nós não vamos poder falar do Evangelho. Isso já ocorre em vários locais. Em vários locais hoje se prega o Evangelho de maneira clandestina. Lá na Índia, está sendo feito um projeto de lei que vai ser proibido a conversão dos indianos a qualquer outro tipo de religião. Então, nós estamos cada vez mais indo para um estado que se afasta e deixa de acreditar em Cristo Jesus. Ver essas coisas no mundo não me espanta, porque isso é esperado. A Bíblia já nos diz isso. É esperado isso. Então, nós não devemos ficar espantados com isso. Mas eu fico espantado com os crentes que não oram. Isso é que me espanta. O que me espanta são os nossos filhos não saberem o Pai Nosso. Pais que não ensinam os filhos a fazer o Pai Nosso. O que me espanta é a ausência de oração dentro da família. Isso é o que me espanta. Porque aonde as pessoas não buscam a Deus, nós não podemos esperar que elas vão orar. Mas nós que viemos à igreja, temos nossas Bíblias, já fomos apresentados ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós, muitas vezes, não oramos. Passamos, às vezes, uma semana inteira em nosso lar e não há oração, não há devoção a Deus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que Cristo deveria ser a supremacia, o principal. Ele afirma que tudo que subsiste está em Cristo.
Então, portanto, deveria ser comum o buscar a Cristo, o buscar a Deus, o buscar através da oração. E aqui ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, mas agora vocês foram reconciliados por Cristo Jesus. Então agora vocês têm relacionamento com Deus. Agora, vocês podem ter relacionamento com Deus. Agora a pergunta é: nós temos relacionamento com Deus? A oração é uma prática comum do nosso viver? A oração é uma prática comum do nosso caminhar? A oração é uma prática comum dentro das nossas famílias? O culto doméstico é algo comum dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele diz: continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Ele recomenda, então, que o nosso alicerce seja Cristo. Ele recomenda, então, que a nossa fé não seja igual ao bambu, levado de um vento para cá e de um vento para lá, que a nossa fé esmoreça na primeira dificuldade, que o nosso coração se entristeça na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Não, ele está dizendo o seguinte: nós devemos permanecer firmes e não mudarmos. Essa é a oração de Paulo pela igreja. Essa é a oração de Paulo para que a igreja acorde, desperte. Nós não podemos esperar outra reação dos não cristãos. Eles, de fato, para eles, sabe por que eles não querem o Pai Nosso? É porque aquilo causa constrangimento para eles. Eu já vi isso. Eu participo de muitas solenidades, e toda solenidade que eu vou, eu convido todos a fazer o Pai Nosso, e eu vejo que alguns ficam assim, se sentem ultrajados. Porque a nossa fé em Cristo Jesus, ela precisa ser viva, ela precisa ser clara, nós devemos nos pronunciar em todos os lugares, nós devemos realmente chamar as pessoas a orar, a buscar a Deus e ensinar isso. Viver essa fé. Por quê? Porque a nossa fé está firme em Cristo. Porque nós conhecemos Cristo Jesus. A graça de Deus nos atingiu. O amor de Deus chegou até nós por meio de Cristo Jesus. Agora é o Natal. E quantos que nem vão lembrar do aniversariante? E quantos que nem vão fazer um momento de ação de graças por tudo que Cristo fez e por tudo que Deus deu nesse ano de 2022? E quantos vão ficar ainda entrando em depressão, em angústia, porque perderam seus entes queridos e vão então entrar em depressão, em angústia, porque não tem esperança? E é o que o apóstolo Paulo diz assim: sem se afastar da esperança do Evangelho. Cristo veio e nos deu uma esperança. A nossa esperança é a vida eterna. Porque Ele é o princípio, Ele é o primogênito, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Cristo Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo foi tão poderosa que impactou a vida daqueles 11 homens, e aqueles 11 homens, eles viveram essa fé vibrante, eles viveram uma fé verdadeira, eles viveram uma fé que contagiava as pessoas. Uma fé verdadeira, lembrando de Cristo, fazendo as orações, entoando os salmos, meditando na palavra, escrevendo a palavra, porque eles não tinham a palavra, para que todos pudessem ler. E assim essa fé foi sendo tocada,
foi sendo influenciando novas pessoas a conhecerem Cristo. Porque a fé deles era verdadeira. Porque a fé deles era contagiante. E da onde que vem essa verdade? E da onde que vem essa emoção? Queridos, vem da oração. Vem da oração. É a oração que mantém o coração aquecido em Cristo Jesus, querido irmão. É a oração. A oração é o fogo do Espírito dentro de nós, nos levando à santificação, nos levando à revelação, nos levando ao fortalecimento. É a oração que faz com que nós possamos vencer as lutas, as dificuldades. É nessa oração que nós experimentamos a santa presença do Deus Todo-Poderoso. É nas orações, é nas súplicas diante de Deus, é que nós vamos vencendo as batalhas. A batalha contra Satanás, a batalha contra o diabo, a batalha contra as potestades, contra os principados. Todos os impérios caíram quando o povo de Deus começou a orar. Amém? Todos. O Império Romano caiu. Babilônia caiu. O nazismo caiu. A cortina de fogo, de ferro, caiu. Todos caíram. E caíram por meio de quem? Por meio de um povo que tem uma fé em Cristo Jesus. E uma fé viva e verdadeira. Uma fé que clama a Deus, uma fé que se humilha diante de Deus, uma fé que se coloca diante do Senhor, que se aproxima de Deus, que se enche de Deus, que se alimenta de Deus. O nosso alimento, querido irmão, o nosso alimento espiritual vem por meio das orações. Vem por meio das orações, é orar. Nós precisamos aprender a orar para enfrentarmos as lutas, para que a nossa fé cada dia mais esteja firme, forte, profunda, verdadeira, contagiante aos outros corações. É a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus, ela é expressa por meio de uma vida de oração. Então, querido irmão e querida irmã, como que nós vamos nos manter santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação? Com as orações. É a oração, irmão. É a oração, irmã. Não há outro caminho. Não há outra forma. E hoje aconteceu um fato muito importante na vida da nossa igreja. Hoje foi debitado a última parcela do financiamento da igreja. Amém, irmãos? Pode dar um glória a Deus? Deus é bom, Deus é fiel. Deus é fiel. Foi a última parcela. Foi debitado hoje 5.700 e poucos reais que ele deu a última parcela. Graças a Deus, pagamos. E um dia me perguntaram, estava numa reunião com alguns pastores, eles perguntaram: Pastor Carlos, o que você fez para construir aquela igreja? Como que conseguiu o recurso para construir? Como que as coisas foram sendo feitas? Eu falei para eles: eu convoquei a igreja a orar 3 vezes ao dia, às 6, ao meio-dia e às 18. Todos os dias. Orando em suas casas, no seu próprio trabalho, mas nas orações. Sempre que eu podia, eu passava aqui e orava. Sempre que eu podia, eu vinha aqui e orava com todos os pedreiros que trabalhavam, com a equipe que trabalhou aqui. Aí, essa semana,
estragou um chuveiro lá no meu sogro. Aí a Soraya chamou o eletricista que ajudou, que fez aqui, né? Aí ele foi lá, aí a Soraya perguntou, quanto que é? Aí ele falou assim, não vou cobrar nada não, porque foi bênção demais ter trabalhado lá na igreja. Eu fui muito abençoado por trabalhar lá na igreja. O pastor Carlos chegou lá um dia lá na obra e falou, reúne aqui, vamos orar. Ele orou por mim sem saber de nada. Eu estava tão ruim, estava tão mal, e aquela oração curou a minha vida. A oração, irmãos. Oração. A oração é o poder de Deus. Quem crê em Deus, ora. Quem crê no poder de Deus, ora. Ora, clama a Deus, confia no Senhor. Lá em Apocalipse fala que as nossas orações são colhidas pelo anjo e levadas lá no altar. E depositadas no altar de Deus. E Deus, uma hora, dá a ordem ao anjo, e ele faz com que essas orações sejam derramadas. Dá para você entender? Orar é invadir o sobrenatural. Orar é ir muito mais do que eu e você podemos imaginar. Lá atrás, né, Paulo? Lá atrás, o pessoal perguntou como que vai construir um lote pequeno, né, Paulo? E o Paulo virou e falou assim, não, lá vai ser maravilhoso, lá vai ser lindo. Porque ele é engenheiro, ele vê essas coisas, eu não via. Aí ele falou, vai caber umas 400 pessoas, cabe mais que 400. Porque os olhos da fé, as orações, e Deus abençoa. Quer ver algumas coisas acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Comece a orar. Comece a clamar a Deus. Ora ao Senhor. Mantenha-se firme nele. Alicerçado nele. Não se afasta, não afasta a sua esperança de Deus. Ah, mas eu estou orando, pastor, eu não estou vendo resposta. Você vai ver a resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo isso porque eu vejo respostas de Deus às minhas orações. Não é porque eu sou melhor do que os irmãos, não. Mas é porque eu ouso entrar no Santo dos Santos. Eu ouso entrar na presença de Deus. Eu confio nesse Deus. Cristo veio ao mundo para nos mostrar que nós podemos entrar na presença de Deus. Na presença de Deus. Alguns anos atrás, pastor querido, pastor Erlândio, falou, pastor Carlos, vamos lá na prefeitura. Falei, vamos fazer o quê? Nós vamos lá no gabinete do prefeito. Eu falei, então tem que ir de terno, né? Daí ele falou assim, tem que ir de terno. Então vamos de terno. Marcou o horário para chegar lá, para entrar. Chegamos, tinha o horário certinho, tinha que esperar. E nós entramos lá, fomos conversar com o prefeito. O prefeito na época era o prefeito Iris Rezende. Eu levei um livro meu para dar de presente ao Iris Rezende. Levei uma Bíblia também aqui da igreja para dar de presente. Nós entramos para ter essa audiência. A audiência era para que nós fôssemos lá orar pelo prefeito Iris Rezende. Todos de terno, todos organizados, enfileirados, na hora certa. Ele nos atendeu, ficamos ali 20 minutos com o prefeito, oramos por ele, e ele foi muito simpático a todos nós. Nós não fomos pedir nada, nós fomos lá para orar por ele. E para entrar lá, para conversar com ele, existiram muitos protocolos, porque ele era uma pessoa importante. Dá para você imaginar que você pode entrar em audiência com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, onde todas as coisas foram criadas por ele, e tudo veio a existir por meio dele, por meio da palavra dele.
e que Ele está sentado no trono, onde toda autoridade, todo joelho se dobrará diante dEle. Dá para você entender que você tem um enorme privilégio para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. E você pode entrar, e você não precisa marcar um horário, e você não precisa fazer um sacrifício, e você pode estar sem condições, você pode estar até mesmo desesperado. Você pode estar na sua maior angústia, e você entra na presença de Deus. O irmão Rodrigo, que batizou esse ano, contando aqui, dando testemunho, eu estive lá na casa dele, ele contou o testemunho para mim novamente, e ele falando assim: pastor, eu estava lá naquele leito, e eu pensei, eu vou morrer, os médicos não sabiam, eu não estava dando conta de respirar, estava passando muito mal, e eu falei assim: Deus, se você realmente existe, então faz com que eu possa melhorar, que eu possa sair dessa condição e criar os meus filhos. E diz que no outro dia já começaram a tirar a respiração, as coisas que ele estava lá no meio daquela UTI, e começaram a tirar. 2 dias depois ele já estava melhor, e ele verdadeiramente falou assim: verdadeiramente, aquele dia eu vi que Deus é poderoso, e que Deus esteve ali comigo, e Deus me tirou do vale da sombra da morte. Esse é o nosso Deus. Porque os crentes não estão orando, porque os crentes não estão acordando para esse poder, esse privilégio. Está chegando os dias em que nós não poderemos mais fazer isso, queridos irmãos. Está chegando esse dia. Está aqui, ó. Está aqui. Ministério Público recomenda fim do Pai Nosso nas escolas. Está aqui. Matéria dessa semana. Está chegando esse tempo. É hora de acordarmos e entendermos a necessidade que nós, como povo de Deus, temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto podemos experimentar a santa presença dEle. Eu conclamo aos irmãos nessa noite que nós não percamos as oportunidades para buscar mais a Deus. E que nós possamos buscar mais a Deus com ousadia, com perseverança, com alegria, com afinco, porque é isso que fará com que nós permaneçamos santos, inculpáveis, e fará com que nós possamos vencer as lutas, as dificuldades e as batalhas do nosso dia. Todos os meses, o Fernando pega os documentos da igreja, me entrega a pasta, aí eu vou e começo a orar. Ele fala para mim olhar, mas não adianta eu olhar com os olhos dos homens, com o meu olho do homem, porque o meu olho é fraco, porque a minha fé é fraca. Então, mais do que olhar, eu coloco as minhas mãos e oro. Eu oro e abençoo todos os dízimos que são colocados, todas as ofertas que são enviadas. E a minha oração é sempre uma: Deus, abençoa e multiplica esse recurso e essa provisão na vida de todos que contribuíram com fidelidade, com amor, com alegria. Abençoa e multiplica. Sempre é essa a minha oração. E hoje, então, quando a gente quita, eu fico vendo que Deus abençoou e multiplicou, não é mesmo, Paulão? Que antes eram as cadeirinhas brancas, né, Paulão? Que ficava abrindo as pernas, irmã. As irmãs grávidas, eu ficava morrendo de medo delas cair, irmã. E a gente passou por tudo isso, né, Paulão?
Chegamos até aqui, né, irmão Boni? Chegamos até aqui. Chegamos aqui, irmãos, por um único motivo. Porque nessa igreja tem um pastor que ora todos os dias, pela vida de cada irmão, de cada família. Tem um pastor que ora para que Deus esteja guardando a sua vida, guardando a sua família, livrando de todo o mal. Eu sei que Deus fez muitos milagres por meio das orações e das súplicas que nós fizemos. E Ele está fazendo. E eu sei que Deus fará milagres ainda maiores. Que nós possamos perseverar, continuarmos firmes com o Senhor. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Que Cristo Jesus seja supremo em nossas vidas. Que nós nunca percamos a fé de levarmos nossas súplicas, nossas petições ao trono da graça de Deus. Ao trono da graça de Deus. Como Deus tem sido bom, como Deus tem sido fiel, como Deus tem sido maravilhoso. E esse Deus quer fazer com que nós nos levantemos como igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja do pastor Carlos, não, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou só mais um entre os irmãos aqui. E nós, todos nós juntos, orando, trabalhando, contribuindo, evangelizando, testemunhando, com ousadia, com alegria, nós continuemos levando a obra do Senhor a todas as pessoas. E que Cristo nos abençoe nesse ano vindouro. Na próxima semana será a nossa última quarta-feira. E eu espero os irmãos aqui novamente, para juntos meditarmos na palavra e continuarmos orando ao Senhor, o nosso Deus, pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Vamos ficar em pé? Vamos orar neste momento? Vamos colocar nossas vidas nas mãos daquele que é supremo e está acima de toda autoridade, de todo o poder, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui e é diante dele que nós estamos. E é para a honra e para a glória dele que nós estamos reunidos nesta noite. Para que ele seja soberano, supremo, e que o Santo Espírito dele esteja invadindo nossas vidas, nossos corações, para que possamos continuarmos sendo verdadeiros discípulos, verdadeiras testemunhas do Deus vivo. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A Ti, ó Santo Deus, voltamos nossas vidas, nossas mentes, nossos corações a Senhor, para lhe agradecer por essa tão grande bênção que o Senhor nos deu, por essa grande vitória que o Senhor nos deu, essa vitória, ó Pai, de quitarmos este financiamento, com os recursos, com todas as ofertas, os dízimos que foram entregues, trazidos, ó Deus, para a Tua obra, ó Pai. Eu rogo ao Senhor mais uma vez, que o Senhor abençoe e multiplique sobre a vida de cada irmão e de cada família, toda a contribuição que foi lançada e trazida para a Tua igreja, Senhor.
Santo Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Tu és aquele que traz à existência as coisas que nós nem conseguimos ver e imaginar. E o Senhor trouxe à existência esta igreja. O Senhor trouxe à existência este projeto. E, ó Pai Celeste, eu engrandeço o Teu nome e me sinto muito agraciado por servir na Tua obra aqui, neste lugar, com o Teu povo. E a Ti, ó Santo Deus, eu venho nesta hora rogar, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida e a família de cada irmão aqui, Pai querido. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor, eu rogo, ó Pai, abençoa, guarda, livra do mal, traz a cura, restitui aquilo que o inimigo esteve retirando, a alegria, a paz. E ó Pai querido, que o inimigo seja envergonhado na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja. E que, ó Pai querido, nós possamos a cada dia continuarmos sendo firmes, ó Pai querido. Nós queremos continuar sendo santos, inculpáveis, fiéis, com testemunho poderoso e verdadeiro ao Senhor. Oh, meu Deus, eu oro pelos missionários, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um deles e abençoando a vida deles nesta hora. Quero colocar também, ó Deus, o Ministério Pão e Vida, todos os internos que estão ali, toda a equipe de trabalho, sustenta aquela obra, ó Pai querido. Coloco também a Casa de Recuperação Águias de Cristo, abençoa aquela obra, envia o sustento e a provisão, guarda, ó Pai, que haja libertação ali. Colocamos o Lar Batista, ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a vida do pastor Wesley ali, Senhor. Nós queremos Te louvar pelo quanto que o Lar Batista cresceu esse ano, por aquela linda formatura que ocorreu, ó Pai querido. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai querido, e que os nossos recursos a cada dia possam chegar lá e abençoar mais e mais vidas. Ó Pai querido, como é bom estar aqui mais uma vez, Te louvando, Te exaltando e declarando que Tu és Rei, que Tu és o Senhor, e que, ó Pai, nós confiamos que quando o Senhor age, ninguém impedirá, que quando o Senhor abre a porta, ninguém a fechará, que quando o Senhor põe a mão, nada pode impedir. Por isso, Pai de amor, Pai celeste, fortalece nossas vidas, enche-nos da Tua graça, do Teu poder, e que nós, ó Deus, ao sairmos daqui, ao voltarmos para os nossos lares, o Senhor nos dê um restante de semana abençoados, guardados pelo Senhor, e ao nos reunirmos aqui no domingo, ó Pai querido, possamos vir aqui celebrar o Teu Filho, aquele que morreu na cruz, para perdão e remissão dos nossos pecados, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para nos dar a verdadeira esperança. Nós venhamos celebrar, ó Pai querido, e engrandecer cada vez mais o Teu nome com as nossas vidas e o nosso viver. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém.